Olha, mais uma bomba contra o Bolsonaro. Essa semana, o Estadão revelou um documento que vazou, escrito por técnicos do Ministério da Economia, que foram contratados pelo governo Bolsonaro, ou seja, não são técnicos de carreira, são os técnicos que estão lá levados pelo Paulo Guedes. Eles fizeram um estudo após o primeiro turno da eleição, para que, a partir de 2023, seja criado um projeto de lei em que, no imposto de renda, os gastos com saúde e educação não sejam mais deduzíveis. Como assim, Thiago? Acontece o seguinte, hoje todo mundo que declara imposto de renda, se você, vamos supor, você ganhar 5 mil por mês, aí você declara lá o seu imposto de renda. Aí você tem um filho, uma filha que estão na escola. Aí você gasta lá, vamos supor, R$500 por mês com a escola dos seus filhos. Geralmente é mais, hoje em dia está mais caro. Tá, esses R$500 são dedutíveis do imposto de renda. Então você não paga no imposto de renda esses R$500, você consegue deduzir ali R$500 por mês. Ok, aí vamos supor que você também tem um plano de saúde seu, da sua família. Isso também deduz o imposto de renda hoje. O plano do Ministério da Economia é que não se deduz a partir do ano que vem. O Bolsonaro, a partir do ano que vem, quem tem gasto com saúde e com educação, seja plano de saúde, seja porque você vai fazer uma cirurgia que o plano não cobre, você também teve que gastar, seja porque você tem remédio que você toma sempre, você tem que gastar com remédio, você também deduz do imposto de renda, seja porque você é universitário, universitária, ou tem filhos, netos, ou qualquer pessoa que você tem que pagar a educação dessa pessoa sua ou de um dependente seu. Pois bem, a partir do ano que vem, saiba, isso não será dedutível, ou seja, você vai pagar mais por essas coisas, o seu imposto de renda vai ficar muito, mas muito mais caro. São coisas que a população não percebe. Tem gente que, geralmente os bancos, quando vão fazer imposto de renda, parte do imposto é automático, feito pelo próprio aplicativo, pelo menos no meu caso. E muita coisa deduz, sem a pessoa nem ver. Quando não for deduzido que você pagar ali 4, 5, 10, 15 mil reais na hora de pagar o imposto de renda, aí a pessoa fica, opa, peraí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, faz a linha que passa. Aconteceu que o Bolsonaro te ferrou de novo. É isso que está para acontecer. E também vazou o plano do Ministério da Economia para uma mudança na Previdência para o ano que vem. Querem fazer uma mudança. Já fizeram a reforma da Previdência, querem fazer uma... Eles não vão chamar de reforma. É como quando fizeram a reforma trabalhista, foi, reforma, a esquerda lutou contra, todo mundo lutou contra, foi uma mobilização, mesmo assim eles enfiaram o goela abaixo do povo. E aí vemos hoje entregadores de aplicativo em trabalho semi-escravo, vemos pessoas trabalhando em shoppings e tudo mais, em trabalho também semi-escravo. Nem vou falar do trabalho rural e tal, que aí já é nível pior ainda. A reforma da Previdência também, todo mundo lutou contra, ficou uma desgraça, porém, logo depois da reforma trabalhista, já no governo Bolsonaro, eles fizeram uma mini reforma trabalhista. Lembra disso? Se você não lembra, porque a mídia não deu muito espaço, exatamente para que as pessoas não ficassem sabendo. E a esquerda tentou mobilizar, mas não conseguiu porque as pessoas estavam ocupadas demais com outros afazeres. E aí o que aconteceu? Aconteceu que tiraram mais alguns direitos. O que não tinha entrado na reforma trabalhista entrou na mini reforma que foi feita no governo Bolsonaro. A Previdência é a mesma coisa, só que o governo Bolsonaro fez a reforma da Previdência, que se você hoje não é aposentado, saiba, você provavelmente não vai se aposentar. Ah, Thiago, mas eu já tenho 50 e tantos anos, vou me aposentar daqui a pouco. Ok, você vai se aposentar com uma aposentadoria muito menor do que seria. Faz a linha que passa. Falaram que a economia da reforma seria de 1 trilhão. A economia é dinheiro que sai do bolso de todos os aposentados e entra direto no bolso do Itaú, do Bradesco, do Santander, do BTG Pactual, desses bancos aí. É isso, tirar o nosso dinheiro que é direto para a economia, aposentado gasta, não gasta, sai, se tiver mais dinheiro vai sair à noite, vai fazer alguma coisa, vai consumir mais, enfim, não vai para a gente, vai direto já para os bancos. Pois bem, o Bolsonaro quer fazer agora a mini reforma também, plano do Ministério da Economia. Uma coisa assim, sem alarde nenhum da imprensa, sem alarde nenhum de ninguém, que vai ser para tirar o último direito e acabar de ferrar os aposentados. Eles vão mudar o sistema de aposentadoria, que é um sistema tripartite, para o sistema de capitalização. Tiago, qual é a diferença? Hoje, quando você trabalha com carteira assinada, é o seguinte, a sua aposentadoria é paga por três diferentes lados. Você paga um pouquinho da sua aposentadoria. Desconto, se você tem carteira assinada, na hora que chega lá o seu olerite, você vê que parte ali é descontada por INSS direto. Ok. 2, o seu patrão, quando ele paga também, ele também tem que pagar o seu INSS. Muita gente é processada porque acaba
descontando esse dinheiro do empregado, mas não paga o INSS. Principalmente empresa grande faz isso a rodo. Aí depois vai lá o governo e perdoa a dívida deles. Pois é, esse já é outro caso. Tá, aí 2, o patrão paga a parte. 3, o governo também paga uma parte. Caso a sua aposentadoria seja mesmo assim pequena demais, o governo complementa. Como será o plano de capitalização que o Bolsonaro vai fazer a partir de 2023 se ele ganhar a eleição nesse domingo? Só você paga. Como assim só eu pago, Thiago? Só você paga. Então, em vez de ser 3, de 3 lados para a sua aposentadoria, só vai chegar de um lado só. Agora, pensa uma coisa. Você já viu como os aposentados no Brasil estão cada vez com poder de compra menor? Não importa se é o senhor, a senhora que se aposentou com um salário mínimo ou se é o que se aposentou com 3, 4, 5, 10 salários mínimos. O poder de compra está diminuindo cada vez mais. Porque a aposentadoria sobe conforme o salário mínimo. E o salário mínimo hoje já sobe abaixo da inflação, mesmo por lei, ele tendo que subir acima da inflação. Então, qual que é o plano do Bolsonaro? E agora que você vai entender qual que é a pegadinha do Bolsonaro. Quando vazou o plano que foi confirmado pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, de desvincular o salário mínimo da aposentadoria e desvincular a aposentadoria desvincular o salário mínimo da inflação e desvincular a aposentadoria do salário mínimo, o que todo mundo falou ali? Hoje, se o Bolsonaro quiser aumentar o salário mínimo, o que consequentemente aumenta o salário de todo mundo e as aposentadorias de todo mundo, quiser fazer isso acima da inflação, ele pode. O que ele não pode fazer é abaixo. Mesmo assim, ele dribla e sempre está um pouquinho abaixo ali, 1%, 0,5%. Tá, mas ele não pode colocar metade da inflação. Não pode. É isso que ele quer, colocar bem abaixo da inflação. Então, qual é o plano deles? Mudar a lei ainda nesse ano, para que a partir do ano que vem o salário mínimo comece a aumentar abaixo da inflação. O governo Bolsonaro negou, viu? Eu sou obrigado a falar, estou sob censura. O governo Bolsonaro negou, falou que é mentira minha, isso tudo, ok? Segundo o governo Bolsonaro, eles vão mudar a lei só para mudar, não é porque eles querem diminuir. É para aumentar que eles vão mudar a lei, viu? É isso que eu estou sob censura, ó, é para aumentar que eles vão mudar a lei, viu? Hoje eles podem aumentar sem mudar a lei, mas vão mudar a lei só para aumentar, que coisa, meu. Eles vão criar uma brecha na lei para poder diminuir, mas essa brecha para poder diminuir, que hoje não existe, vai ser para aumentar, coisa que eles poderiam fazer hoje. Tá, voltamos agora aqui à análise. O salário mínimo começando a perder poder de compra, e as aposentadorias também, o Bolsonaro muda o sistema tripartite para um sistema de capitalização. O Chile tem esse sistema. O Chile é o lugar do mundo onde mais há suicídio de idosos. Por quê? Porque os idosos lá, eles se aposentam com muito menos de um salário mínimo. Imagina hoje uma pessoa que está aposentada com um salário mínimo, se fosse no sistema de capitalização, essa pessoa está ganhando R$200 por mês. R$200 por mês. 200. Você consegue imaginar, se você tem algum idoso conhecido na sua família, alguém que já é aposentado, que recebe mil e tanto de salário mínimo, de aposentadoria, que é o salário mínimo. Você consegue imaginar como e já deve estar vivendo mal essa pessoa. Você consegue imaginar essa pessoa vivendo com R$200, R$300 por mês? É isso que acontece no sistema de capitalização. Só que tem uma coisa, no Brasil, o governo Bolsonaro anunciou não, mas se por acaso no sistema de capitalização as pessoas forem ganhar muito menos de um salário mínimo, o governo vai completar para que elas ganhem pelo menos um salário mínimo. Isso a gente vai fazer, vai ter pelo menos um salário mínimo. Mas, para isso, antes, o que eles vão fazer? Vão acabar com o salário mínimo. Então, o salário mínimo tem que começar a diminuir muito. Por quê? Porque o Lula, segundo esses economistas, cometeu um erro terrível. O Lula aumentou o salário mínimo acima da inflação. O salário mínimo ganhou poder de compra durante o governo Lula. Quando o Lula assumiu, com o salário mínimo, você comprava X quilos de carne. Quando a Dilma deixou a presidência em 2016, com o salário mínimo, você comprava 4 ou 5 vezes mais quilos de carne, 4 ou 5 vezes mais gasolina, ou mais frango, ou mais qualquer coisa, porque aumentou muito o salário mínimo acima da inflação. Isso, para esses economistas que são pagos pelos grandes bancos, os grandes bancos que querem meter a mão no nosso dinheiro da aposentadoria, isso para eles é ruim. Pô, peraí. Salário mínimo é forte e a aposentadoria é vinculada ao salário mínimo, o que acontece? Acontece que o INSS tem que pegar esse dinheiro que as pessoas já pagaram, as empresas já pagaram, e o governo tem dinheiro para isso, e pagar para os aposentados. E aí não sobra para gente, banqueiro, pô. Então vamos fazer o seguinte, muda o sistema tripartite para o sistema de capitalização. Ó, o que você conseguir juntar na sua vida, você juntou. O que não conseguir, dane-se. Se você vai ganhar R$300 de aposentadoria, dane-se. O que a gente quer é o seguinte,
O governo vai completar depois para um salário mínimo? Vai, mas o salário mínimo hoje vale demais. Então o que a gente quer é o seguinte, os banqueiros no caso, é que se diminua o salário mínimo, ou seja, a inflação aumenta, o salário mínimo não. A inflação aumenta, o salário mínimo não. Para que o salário mínimo seja bem baixinho. Aí sim, aí o governo pode completar. Ó, você se aposentou com menos que um salário mínimo, o governo completa, pô, e aí você vai ter um salário mínimo que vai valer 4, 5, 6 vezes menos do que hoje. Não quer dizer que o governo vai diminuir o salário mínimo. Nominalmente, o número não diminui. O que acontece é que os preços vão aumentando, o salário não. Então, se o seu salário é 1.000, e aí, vamos supor que o seu salário era 1.000 10 anos atrás. O quilo da carne era 20. Você comprava 50 quilos de carne com o seu salário. Aí se hoje, ó, imaginando, hoje o seu salário não diminuiu, você ganha os mesmos 1.000. Só que hoje o quilo da carne está 90. Você compra 11 quilos. Essa é a diferença. Você não compra mais 50, você compra 11 quilos. Seu salário, na verdade, diminuiu em 89%. É isso que aconteceu. Não, eu já fiz a conta errada. Seu salário diminuiu 4 vezes. Quase 5 vezes seu salário diminuiu. Pronto, seu salário diminuiu quase 5 vezes, 80%. Aí o que acontece? Você perdeu o salário mesmo não tendo diminuído. Porque na verdade o número é igual. Mesmo se você falar, não, mas hoje eu ganhei 2.000. Com 1 quilo da carne a 90, o seu salário ainda diminuiu. Diminuiu muito. Você comprava 50 quilos. Agora você não compra 50 quilos. Mesmo ganhando o dobro. Então, na verdade, seu salário diminuiu sim. Mesmo que o número seja maior. O número não importa em economia. O número não importa. Importa o seguinte, as coisas ficaram mais caras? Ficaram. O seu salário aumentou na mesma proporção? Não. Então, diminuiu. É isso que acontece. E é isso, esse é o plano do Bolsonaro. É por isso que você vê a grande mídia passando tanto pano pro Bolsonaro. É por isso que quando você vê os bolsonaristas, isso tira voto. Isso tira milhões de votos do Bolsonaro. Quando você vê os bolsonaristas atacando a procissão de Nossa Senhora Aparecida no dia de Nossa Senhora Aparecida, era uma quarta-feira. E aí você vê eles invadindo a sacristia e falando que iam parar os sinos em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, porque estava tendo ali um comício pró-Bolsonaro dentro da Basílica. Numa quarta-feira, o Jornal Nacional naquela noite não dá a notícia, sabendo que o Bolsonaro ainda tem 40% de votos entre católicos. Por que não dá a notícia? Porque está passando pano, porque sabe que se der a notícia, muitos desses católicos vão ver aquilo vai viralizar, porque eles vão ver aquilo, vão falar com os amigos, olha o que está no Jornal Nacional. Os caras invadiram a Basílica, os caras invadiram a sacristia, pararam a procissão para fazer campanha para o Bolsonaro, agrediram a TV Aparecida, a TV católica. Não pode mostrar isso, pô, porque senão acaba a nossa mamata aqui. O Bolsonaro está prometendo, primeiro, manter a mamata da Petrobras. É por isso que a mídia, você viu Metrópolis virou um portal, tem ali um ou outro não, mas o resto é só bolsominion. O Antagonista virou um portal bolsonarista. O Antagonista começa a colocar na capa, o Metrópolis também, olha, o Lula subiu na pesquisa e a bolsa caiu. As ações da Petrobras caíram. Vem aí o Petrolão 2.0. Não, por que a ação da Petrobras caiu? Porque hoje a Petrobras paga... Hoje não, ano passado. Esse ano vai ser muito mais, viu? Pelos primeiros 2 trimestres vai ser muito mais. Porque a Petrobras ano passado pagou 101 bilhões para acionistas. Então, se você tem muitas ações da Petrobras, você não tem, porque você que está me assistindo provavelmente não é bilionário. O bilionário não tem dinheiro para ter muitas ações da Petrobras. Mas o cara que tem muitas, não babaca de classe média, mas o cara que tem muitas, tem babaca de classe média, compra meia dúzia de ações, aí no fim do ano ele ganha 10 mil de dividendo e fala, nossa, eu sou acionista. Esses 10 mil ele já gastou a mais em gasolina, na inflação, nos alimentos, tudo mais, babacão. Tudo bolsominion. Mas o cara que tem muitos bilhões, ele compra bilhões em ações, chega a cada trimestre, a Petrobras vai lá e todo o lucro da empresa vai para os acionistas. Então todo mundo quer comprar ação. Então o cara que é bilionário quer comprar mais ações, porque a mamata está muito grande. Uma empresa que lucra 105 bilhões e dá 101 para os acionistas, isso é crime em qualquer lugar do mundo. A diretoria dessa empresa ia denunciar esse cara no Ministério Público. Falar, cara, você cometeu um crime, isso é corrupção. Você não pode pegar todo o dinheiro da empresa. A empresa deu um lucro gigantesco. Você reinveste na empresa, boa parte. Parte vai para os acionistas. O máximo que se dá para acionista é 30% do lucro. A Petrobras deu, a não ser em casos que a empresa estava dando muito prejuízo, tudo, mas não é o caso da Petrobras. Aí, a Petrobras deu 101 bilhões. E esse ano já foram 84 bilhões. Porque os donos da grande mídia, os banqueiros que são quem pagam anúncios e sustentam a Globo, a Record, a SBT, a Jovem Pan, etc, estão nadando em dinheiro. E nós aqui, otários, pagando 10 reais no litro da gasolina. Ah, Thiago, eu não estou pagando 10 reais. Você tá. Não tá 10 reais na bomba, mas você está pagando 10 reais, porque é isso que custa. Está sendo deduzido de imposto.
O Bolsonaro criou uma dívida de 80 bilhões que a gente vai ter que pagar de alguma maneira, viu? Não saiba disso, a gente vai ter que pagar de alguma maneira. Cria essa dívida de 80 bilhões para diminuir só no período eleitoral o preço da gasolina. Mas o preço real é esse. Por isso, olha só o que o Ministério da Economia fala. Nós vamos economizar 30 bilhões. É a classe média que vai ser afetada. Se a classe média começar a pagar no imposto de renda os gastos com saúde e educação. Quer dizer, a classe média vai se afogar, vai se ferrar para economizar 30 bilhões. Por quê? Porque só para diminuir os combustíveis o Bolsonaro gastou 80. Quer dizer, você vai pagar. Você não está pagando agora, mas já já você vai pagar por isso. Então você está pagando a gasolina R$10. Você está. A diferença é que não é agora, já já. Vamos te ferrar, o Bolsonaro vai te ferrar de verde, amarelo, azul e branco, se o Bolsonaro for eleito. Então domingo tem a escolha. Ou você prepara aí a vaselina que vai entrar com força o Bolsonaro, ou você vota 13, porque é isso que vai acontecer. O Brasil vai ser um país de extrema miséria se esse bandido ganhar. A boa notícia é que estamos na frente, o Lula subiu nas pesquisas, o Bolsonaro está caindo nas pesquisas, a rejeição ao Bolsonaro aumentou, o Bolsonaro está completamente desesperado, vamos seguir na luta e conscientizando principalmente a classe média, que é a classe que vota no Bolsonaro, em peso. Esses aí é que tem que ser conscientizados que eles vão se ferrar. Eles aí que falavam antigamente, aeroporto virou rodoviária, esses aí não vão ter dinheiro nem para andar de ônibus. Falou.